Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para nós adorarmos ao Senhor, celebrarmos a Ele nessa manhã. Bom estar na presença dEle e fica bem ao seu povo louvar, cantar, adorar a Ele. Então você aí no seu lugar, todos nós, homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, Deus pode receber dos teus lábios a adoração e o louvor que flui do nosso coração para a presença dEle. E nós vamos celebrar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, todas as suas bênçãos, todas as suas misericórdias e graça derramadas sobre as nossas vidas, que se renovam a cada manhã. Vamos adorar a Ele, aleluia. Aleluia! Oh! A luz do Senhor brilha em meio às trevas. Tu rompeste minhas trevas com a luz, me livraste da morte pela cruz. Tenho vida em Ti. Em minhas lutas sei que comigo estás, minhas batalhas sei que Tu vencerás. Eu não temerei. Emmanuel, Deus conosco, sempre fiel, te exaltamos, que minha alma cante para todos sempre. O Senhor é bom pra mim, o Senhor é bom pra mim, não esquecerei, para todos sempre. O Senhor é bom pra mim, o Senhor é bom pra mim. Quando fraco estou, Tu forte és, em meu choro renovas minha fé. Eu confio em Ti. Quando forte tristeza a mim vem, sei que tudo coopera pro meu bem. Tudo coopera. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco está, sempre fiel, te exaltamos, e minha alma cante para todos sempre. O Senhor é bom pra mim, o Senhor é bom pra mim, não esquecerei, para todos sempre. O Senhor é bom pra mim, o Senhor é bom pra mim. Tu és bom, Senhor. Deus sempre conosco está. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus. Nosso Deus, Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco, sempre fiel, te exaltamos. Quero ver a sua voz bem alto declarando: Emmanuel, Deus conosco está, sempre fiel, te exaltamos. Mais forte, Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Jesus, 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 sempre fiel, te exaltamos. Emmanuel,
Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, com teu poder, com tua graça. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Cante a Ele, cante forte. Espírito, cante ao Senhor, Ele está aqui. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar as suas mãos a Ele e declarar: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Senhor Jesus, nós derramamos a nossa vida, o nosso coração em adoração ao Senhor. Erguemos as nossas mãos, erguemos as nossas vozes, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, para Te adorar aos Teus pés, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Erga suas mãos a Ele e cante. As ao Senhor, digno de adoração, digno de louvor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Prostrados, ó Deus, como estamos na tua presença, nós declaramos que tu és o centro das nossas vidas, Jesus. Tu és o centro da nossa família, tu és o centro da nossa igreja. Tu controlas, ó Deus, todas as coisas. Tu reges, ó Deus, todas as coisas. Nada está ao acaso, Jesus. Mas Tu é o centro de tudo e controla tudo, inclusive as nossas vidas. Por isso nós dizemos: Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade
e tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Um dia ele virá, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Senhor, a tua igreja te exalta, Senhor. A tua igreja te adora, Senhor. Porque sabemos, Pai, o motivo de estarmos aqui essa manhã, Senhor. Estamos aqui para adorar o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, aquele que zela pelos seus filhos. Estamos aqui para adorar o Filho que se sacrificou em uma cruz por nós, mas que não apenas morreu, mas que ressuscitou e vive eternamente. Estamos aqui para adorar o Espírito Santo de Deus, aquele que opera de forma poderosa em sua igreja e habita em nós. Estamos aqui para declarar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é diante de quem nós nos curvamos, diante de quem o nosso coração se curva e declara a tua majestade, a tua santidade, o teu poder. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo, não há outro como tu. O Senhor é o centro dessa igreja. Adore ao Rei, ao Soberano, ao Senhor. Jesus,
se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia, podem sentar. Podem sentar, meus irmãos. Que bênção estarmos aqui mais uma vez, né, gente, nesse lugar. Ontem eu fui frustrado, rapaz. Chamei a igreja para a gente vir aqui fazer a faxina no lugar novo. Quando eu cheguei aqui, eu ainda comecei a olhar para lá para ver se tinha condições. Aí começou a chegar os irmãos aí com mangueira, com balde, com vassoura, com rodo, com máquina, um caminhão limpa-fossa, com tudo, rapaz. Mas aí fomos frustrados. Aí eu juntei o povo no fim, aí a gente orou, e aí eu juntei o povo e disse: gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que não vai dar pra gente fazer faxina. A boa foi qual, gente? A gente é salvo, né? Que bênção, né? Pessoal, pastor, a gente já sabia disso, né? Mas assim, é sempre bom relembrar. Vai que a pessoa esqueceu, né? E aí estamos aqui mais uma vez. Estou tão feliz, gente, empolgado de estarmos aqui mais uma vez. Que bênção que a gente tem um lugar, né, gente? Pra gente se reunir. Olha como Deus é bom, né? Em meio as coisas não estarem da forma como a gente queria que o lugar estivesse organizado, estivesse pronto. Estava muito tenso ontem, estava bem irritado. Aí Darlan chegou, botou a mão no meu ombro, aí disse: deixa de leseira, pastor. Não falou assim não. Aí ele disse: mais ou menos. Olhou e disse: é bênção, tal. A gente foi lá ver tudo como é que estava, tá ficando abençoado. Aí hoje o Marcos chegou e disse: pastor, você estava baqueado ontem. Eu disse: rapaz, eu estava baqueado. Ele: não, pastor, mas estamos juntos, meu irmão, é bênção, glória a Deus, glória a Deus. E hoje estamos aqui para celebrar o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais aí, para quem é pai, parabéns. Nós teremos aí no dia 24, é o próximo fim de semana, o outro, não é isso mesmo? Próximo fim de semana, o outro, teremos a apresentação das crianças. Já temos aí uma lista de crianças. Se você tem criança para apresentar, como Igreja Batista, a gente não batiza criança, mas nós apresentamos. Então, se você tem aí criança para apresentar, no fim passa o nome para o pessoal da integração. Na semana que vem, creio, né? Porque agora eu já estou, meu amigo, assim, não tem mais nada para dar errado lá, gente, certo? Assim, tá tudo para, assim, tem tudo para amanhã. Está tudo pronto lá, né? Mas vai que eu não sei o que Deus quer, eu sei meus planos, né? A Bíblia diz que a gente tem que fazer nossos planos. Provérbios 16 diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Nossos planos eram que tudo estivesse pronto para hoje a gente estar ali no auditório novo. Aí você entra lá, você vê, não tinha como estar pronto, né? Mas amanhã estará, porque faltam uns acabamentos lá, enfim. Falta tirar umas coisas. A gente chegou aqui ontem, o cara estava terminando o tablado novo, onde vai ser o palco, né? Um tablado que a gente fez lá. Ficou bonito, o negócio ficou bonito. Mas quando a gente chegou, ele estava passando verniz. Aí não vai dar para limpar passando verniz na hora. Então, assim, creio que domingo que vem nós teremos o nosso lugar novo, né? Tinha um pessoal aí que está viajando e aí fizeram uma campanha para não ser hoje. E aí, infelizmente, deu certo aí o desejo deles. Na próxima semana também, gente, nós começaremos uma série muito poderosa, uma série chamada Libertos das Prisões Secretas. Você vai ver, é uma série muito poderosa, começará domingo.
Não sei se vocês lembram, nós passamos aqui uma pesquisa na igreja, passou algumas semanas uma pesquisa aqui, foram várias semanas as pessoas respondendo em todas as igrejas de Cidade Viva, e boa parte do que será tratado nessa série nova é resultado da pesquisa que foi feita dentro da igreja. Então você vai ver que é uma série realmente que será muito impactante. Não deixe de vir e, se possível, chame pessoas também para estar conosco a partir da semana que vem. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que nós somos uma igreja que ela não é uma igreja em grupos pequenos, ela é uma igreja com grupos pequenos. E nós estamos aí intensificando a importância das conexões, que a gente chama de conexões, nossos grupos pequenos, das conexões na vida da igreja. Temos uma conexão nova aí surgindo. Olha só, gente, um novo grupo pequeno está nascendo, que será liderado por Maxwell e Tati. Olha só. Cadê Max? A Max aqui, Tati ali atrás. Então eles iniciarão uma conexão nova. Será nas sextas-feiras à noite, aqui na Asa Norte. Então se você mora aqui na região da Asa Norte, Cruzeiro, essa região aqui mais perto, teremos essa conexão na sexta-noite. É um lugar onde a gente tem cuidado uns dos outros, onde a gente não só tem uma palavra ali, mas principalmente é um lugar onde a gente tem um cuidado mútuo. Então, se você ainda não está em um grupo pequeno, gente, você tem que se envolver no grupo pequeno. Eu vou anunciar ainda quando é que vai iniciar a conexão deles, mas aí ainda este mês iniciará a conexão. Estou dando pressão aí, né, gente? Eu dou o recado aqui, depois é que eu combino com eles o dia, né? Ainda esse mês, aí eles... esse mês ainda começaremos uma conexão nova aí. E se você quiser participar de um grupo pequeno, dá seu nome ali na integração no fim, só quero participar de uma conexão. Essa é uma conexão nova, vai surgir outra conexão nova. Mas como eu não falei com o casal ainda, eu não vou anunciar ainda, porque o casal não sabe ainda que vai ter uma conexão nova. Então, diga aqui de repente, né? Aí o cara pode ter um infarto, então é melhor não. Mas teremos mais uma conexão nova aí em outra região. E aí, breve também, vou anunciar isso. Deixa eu ver aqui o que mais de recados. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Gente, vou falar. Esse domingo que vem agora, o outro, eu vou trazer para vocês um relatório de prestação de contas da nossa reforma. Vocês vão ficar bem surpresos como eu fiquei. Eu fiquei muito surpreso porque eu botei um valor, que a gente tinha que chegar naquele valor. E, e assim, a gente disse, cara, a campanha vai ser de tanto, porque nós vamos... Aliás, o valor vai ser isso aqui que a gente vai gastar. Eu vou botar a campanha com alvo a mais, porque vai que sai uma coisa ou outra assim, né? Do planejado. E assim, foi muito além do que a gente pensava, mas assim, muito. Não é que foi muito. Você olha assim para frente e diz, pode ir andando aí, olha para trás não, pronto, foi assim. Foi mais ou menos isso. Para vocês terem noção, é assim que acontece. Na sexta-feira, eu vou dar um exemplo. Na sexta-feira o rapaz foi trocar os ar-condicionados de lugar. Vocês lembram que a gente tinha 3 ar-condicionados naquele ambiente, né? Aí eu disse, cara, a gente tem 3 ar-condicionados, a gente vai consertar a cortina de ar, vai estar mais gente, mas também consertar a cortina de ar, o negócio vai ficar bom, né? Quando ele vai trocar tudo, né? E você não aproveita os tubos antigos e tal, saiu bem caro o negócio, aí já foi um valor. Ele olha assim, um ar-condicionado de 24 mil BTUs, ele diz, pastor, esse compressor está queimado, esse ar-condicionado não presta. Eu, não, mas presta. Aí eu enxugando a lágrima, eu disse, presta. A gente liga ele sopra, mas o sopro não é gelado. O senhor não percebeu não? Eu falei, não, nunca percebi não. Ele disse, esse negócio não presta, pastor. E eu, quanto é para ajeitar? Aí ele disse, 24 mil? Oxe, barato demais, 3 mil reais. Aí eu sentei no canto, chorei, né? Depois do choro eu voltei. Eu disse, e aí? Aí sentei, né? Com o conselho da reforma, da Alain e Wagner. Gente, vamos ter que comprar outro ar-condicionado. E amanhã será instalado um ar-condicionado novo. Aleluia! Então nós agora, gente, esse tempo todo a gente estava com 2 ar-condicionados. Imagina aí, né? E a gente achava, assim, o povo reclamava que era meio quente, né? Agora nós teremos 3. Olha que legal. E a cortina de ar consertada. Então agora o negócio vai... Isso aí, você imagina. Isso não estava dentro dos cálculos, né? Então toda hora foi aparecendo uma coisa nova. Mas assim, Deus é bom, gente. Não tem faltado.
Eu disse a vocês assim, gente, nós vamos botar o alvo de tanto e vai ser mais que isso. E Deus tem suprido assim de uma forma impressionante. Todo dia aparece um negócio assim, ó, isso aqui, pastor, é mais R$1.000. Pastor, isso aqui é mais 300. Pastor, isso aqui é mais 400. E a gente fica só respirando, e assim, Deus todo dia tem chegado uma doação nova. O Senhor tem sido muito misericordioso. Ele não precisava fazer isso, Ele faz porque Ele é misericordioso. Então tem sido muito abençoador essa campanha. Lembrar vocês, a gente tem livros ali também, que quando você compra, você está ajudando na reforma, além da doação financeira direto lá no aplicativo da Cidade Viva. Você bota lá, clica lá em oferta, reforma. E nós temos um momento agora em que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Espera aí, eu estou adiantando o negócio, falta mais uma coisa aqui ainda. Tem alguém aqui que veio a primeira vez aqui ou não? Não tem, mas nós temos aquele momento em que a gente fica de pé. E a gente olha em nossa volta, e nós contemplamos a multidão de pecadores que tem aqui, e nós abençoamos uns aos outros. Aperta a mão de quem está perto de você, abençoa quem está perto de você, fala com o povo aí. Se você puder ainda de pé, nós temos aqui um momento ainda de adoração ao Senhor, de exaltação a Ele, em que nós devolvemos a Ele um pouco que Ele tem nos dado com os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer ainda até o gasofilaço que tem ali atrás, as crianças para esse aqui da frente. Você pode fazer também pelo Pix no cvbrasilia@cidadeviva.org. Mas que esse seja um momento também de adoração ao Senhor. Enquanto nós cantamos a Ele, você pode participar desse momento. Também, se você não puder participar, que você participe adorando, cantando ao Senhor, enquanto nós louvamos a Ele com a banda. Eu confio que meu Deus nunca falhou e nunca falhará, nunca falhará. Na espera do meu Deus que é fiel, sei que agirá, sei que agirá. Louvarei o teu nome, mesmo em meio ao vale, a ti exaltarei. Cantarei com alegria em meio à tristeza, sempre eu louvarei, sempre, sempre eu louvarei. Amém. Crianças, venham aqui à frente para a gente orar por vocês. Calma aí, galerinha, ninguém empurra ninguém. Estenda aqui as suas mãos em direção às crianças. Vamos orar. Amém.
Senhor, muito obrigado, Pai, por essas crianças. Te pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor as livre do mal, Senhor. Te pedimos, Pai, também pelos pais dessa comunidade, que eles pastoreiem o coração dos seus filhos, Senhor. Pedimos que livre essas crianças, Pai, das ciladas do inimigo, Senhor. Que o Senhor abençoe também os nossos professores do Kids, Senhor, enquanto as crianças estão lá, que eles sejam boca tua também na voz delas, Pai. No nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos, Pai, de apresentar crianças ao Senhor, para que o Senhor seja o orientador de seus passos. No nome de Jesus, amém. Amém, galerinha, vamos lá? Enquanto as crianças saem, abra já a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 1. Nós leremos o capítulo 1 inteiro. Você deixa a sua Bíblia aberta, porque é uma pregação expositiva, eu vou voltar falando versículo a versículo. Meus irmãos, hoje é Dia dos Pais, né? Só que eu quero falar sobre algo que tem a ver com isso, mas de uma forma mais aberta. Hoje é dia de celebração, né? De gratidão ao Senhor, aqueles que têm filho, de reflexão sobre como os pais têm cuidado de seus filhos, têm pastoreado o coração de seus filhos, mas quero falar hoje sobre algo muito mais profundo para as nossas vidas, na forma geral. Deus chama a todos nós, nem sempre algumas pessoas podem ser pais, né? Ou conseguem ser pais, enfim, homens que não casam, outras pessoas que não chegam à paternidade, mas todos nós somos chamados à paternidade espiritual. Deus deu chamado tanto para homens quanto para mulheres, para que tenham filhos espirituais. E esse texto aqui que eu vou falar, fala sobre justamente a relação de alguém como pai espiritual com outra pessoa que também era pai espiritual de outras pessoas. E a gente vive no contexto geral, uma fragilização de lares muito forte. Cada vez mais o conceito de família vem sendo fragilizado e tal. E também dentro da igreja nós vivemos uma fragilidade da paternidade espiritual. As pessoas esquecem que elas têm um chamado para isso, para ter filhos espirituais. Deus faz com que nós tenhamos um encontro com Ele. A partir do nosso arrependimento, da nossa conversão, Deus nos chama para que, da nossa conversão, nós tenhamos um processo de crescimento espiritual, em que a gente é discipulado. E quando a gente tem o conhecimento básico das Escrituras, sobre pelo menos o que é que aconteceu comigo, eu tenho que me preocupar em levar isso para outras pessoas, em fazer com que o Evangelho seja conhecido a outras pessoas, e também com que eu cuide de pessoas no processo de crescimento espiritual. E a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo, no início da sua segunda carta a Timóteo, mostrando para a gente um modelo de o que nós devemos fazer a partir do que ele expressa aqui na sua relação com seu filho espiritual, Timóteo. Deus nos chama para a gente formar filhos na fé, por meio do Evangelho, e sustentar relacionamentos por meio de discipulado, e permanecer fiel mesmo em meio ao sofrimento, já que a gente vê aqui um homem de dores, que era Paulo, né? E também Timóteo, que estava passando por um contexto de sofrimento devido à perseguição na igreja. E Paulo é um modelo de pai espiritual que nós precisamos olhar para as nossas vidas e ter para a gente também, não só enquanto homem, mas também enquanto mulher. Deus chama os dois para essa função. Esse texto aqui eu vou ler inicialmente na versão transformadora, NVT, e depois eu volto no versículo a versículo que a gente vai compartilhando aqui para a NVI. Então, a partir do versículo 1, ele diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado,
Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Versículo 3: Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, enquanto impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque esse era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Versículo 10: E agora ele tornou isso claro para nós com a vinda de Cristo, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim. Não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pois pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia a Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, procurou-me. Quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Vamos orar? Senhor, eis aqui, Pai, a tua palavra. Te peço em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu não traga nada aqui, Deus, que não seja o que tua palavra diz, Senhor. Te peço que o Senhor fale conosco, tire de nós qualquer desconcentração, que a gente entenda, Deus, teu chamado para as nossas vidas, a gente não apenas escute, Senhor, mas que a gente aplique isso em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Gente, essa aqui para mim, é uma das mais emocionantes cartas pessoais, né, de Paulo, porque já é uma carta em que ele está num contexto de despedida, é uma carta que tem um tom pastoral muito profundo, uma carta de muita intimidade e também com um senso de urgência muito grande. Essa carta aqui foi escrita entre 64 e 67 depois de Cristo, durante a segunda prisão de Paulo lá em Roma. Se você for ver no livro de Atos, ali é narrado uma prisão de Paulo em Roma. Essa aqui já é a segunda prisão dele, e é uma espécie de testamento de Paulo, já que ele estava nos seus momentos finais. Então ele está se despedindo praticamente de alguém muito, muito precioso para ele. Paulo está preso aqui durante o reinado de Nero, que foi um governo de muita perseguição. Já existia uma certa perseguição antes disso, mas Nero intensifica isso, principalmente porque Nero vinha sendo acusado de uma série de problemas na sua forma de governar. Então, como forma de aplacar isso, ele joga para os cristãos acusações para que esses cristãos recebessem um peso de morte em cima deles. Também como uma forma de fortalecer a sua figura de deidade. Existe uma característica interessante. Na antiguidade, tudo o que era muito belo, muito maravilhoso, para os pagãos era considerado divino. E Roma tinha um status de ser a cidade-luz. Existia a Pax Romana, que era a segurança que Roma tinha. Roma tinha vias muito modernas. Roma tinha todo o status de ser algo muito grandioso. E tudo muito grandioso era divino. Então eles diziam assim: cara, se isso aqui é grandioso, isso aqui é Deus. Mas não tem como eu adorar uma cidade. Então eu adoro aquele que representa a cidade, que era o governante da cidade. Então o César, nesse caso aqui o Nero, ele era alguém que tinha um status divino. Então ele era digno, entre aspas, né? Ele se considerava digno de adoração.
Se houvesse adoração a outro que não ele, essa pessoa que fizesse isso deveria ser perseguida e morta. E era isso que os cristãos faziam. Os cristãos se rejeitavam a adorar um homem que não Cristo Jesus, que não o Pai, que não o Espírito Santo. E aí o que acontece? Paulo, ele é perseguido por pregar esse evangelho de adoração a Cristo, e nessa perseguição ele é preso. E aqui é quando ele escreve, já depois do incêndio de Roma, ele está em uma condição de muito sofrimento e também de abandono. Na primeira prisão de Paulo em Roma, era uma prisão que ele tinha mais acesso a outras pessoas, era mais fácil, e ele não estava em uma situação física tão sofrida como ele está agora. Então Paulo aqui escreve uma carta debaixo de muita dor e também de muito abandono. Paulo foi abandonado por muitos daqueles em quem ele confiava. E aqui ele escreve para Timóteo, que era um jovem pastor, era muito querido por Paulo. Lá em Atos 16 você vê Paulo falando sobre Timóteo, sobre como Timóteo ajudou Paulo no seu ministério. E nesse mesmo livro aqui, no versículo 2, a gente já vê Paulo falando que Timóteo é um filho na fé. Então Paulo encoraja Timóteo, em meio ao seu desafio de conduzir pessoas na paternidade espiritual. Essa carta aqui é uma carta em que Paulo também vai inspirando Timóteo, dizendo para ele: meu filho, olha, em meio a todo o sofrimento que você está passando, saiba que o que você está fazendo não é em vão. Deus te chamou para isso. Mesmo em meio a gente tem dois contextos aqui, um contexto positivo, que é o crescimento da igreja. Muitas pessoas vão se convertendo, então Timóteo vê a igreja se expandindo, mas o grande contexto negativo é a perseguição que a igreja estava passando em termos de dores, e também a corrupção doutrinária. Muita gente dentro da igreja estava trazendo heresias, então Timóteo estava passando por uma grande tribulação de ensinar algo para as pessoas, e outras pessoas se levantarem no meio da igreja, deturpando a palavra. A gente vê muito isso hoje em dia também, de como há deturpação doutrinária dentro da igreja. Pessoas que muitas vezes por não terem sido discipuladas, então assim, por fragilidade teológica, mas outras porque manipulam o evangelho para terem algum ganho em cima disso, acabam criando heresias. A gente vê lá no capítulo 2, lá na frente, versículo 17, Paulo falando sobre mestres falsos que estavam dentro da igreja. Ele cita nominalmente Himeneu e Fileto como dois homens que estavam dentro da igreja, promovendo divisão doutrinária. E aí Paulo quer que Timóteo aqui entenda que o nosso ministério, que a nossa função de levar o evangelho inclui dores. O nosso ministério inclui rejeição. O nosso ministério inclui sofrimento, porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, de alguma forma vai ser uma renúncia à nossa vontade. E tudo aquilo que é uma renúncia à nossa vontade provoca algum tipo de dor, algum tipo de ataque do inimigo. E a primeira coisa que a gente vê aqui nos versículos de 1 a 5, eu disse que queria que você voltasse aí, porque deixasse aberto que a gente vai estar sempre voltando. A gente vê Paulo como um pai espiritual consciente do chamado dele. Olha só, versículo 1 ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, ele reafirma a sua identidade como apóstolo. Nós cremos, gente, que existem pessoas que têm o dom de apóstolo. O que é o dom de apóstolo? A palavra apóstolo tinha uma relação com pessoas que plantavam igreja e desenvolviam aquela igreja e iam para outro lugar. Isso é um dom que nós cremos que continua. Nós não cremos no dom de apóstolo como as pessoas colocam por aí. Fulano é o apóstolo fulano, porque é esse dom enquanto alguém que tem o cargo de apóstolo. Apóstolo não é isso, nós não cremos nisso. Nós não chamamos na igreja ninguém de apóstolo, porque o apóstolo que a Bíblia cita, no sentido de apóstolo de Jesus, é aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, como aconteceu com aqueles que Jesus escolheu, e com o próprio Paulo, no capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro pessoal com Jesus, e esse tipo de ofício cessou na morte do último apóstolo. Então, existem pessoas hoje que têm uma função apostolar em quê? Em plantar igrejas. Mas a gente não chama essa pessoa de apóstolo porque a função apostolar que é dado
no Novo Testamento, cessou já. Então você não vai ver aqui ninguém chamando, eu tenho o apóstolo fulano, porque isso é mais algo que foi criado como uma categoria hierárquica. Se é apóstolo, é acima de bispo, que é acima de pastor, que é acima de diácono, que é acima de servo, que é acima de quem está limpando a igreja. Não, todos nós somos iguais. Deus deu funções diferentes ao outro, mas apóstolo nesse sentido, nós não cremos. E o que acontece? Paulo, ele afirma aqui a sua identidade como apóstolo, não para dizer assim, meu amigo, eu sou apóstolo, viu? Então me respeite. Mas mais aqui, gente, como uma resposta a um chamado que Deus deu a ele de plantar igrejas e passar pelas consequências dolorosas de ser um plantador de igrejas naquela época. Só que mesmo com essa autoridade apostólica, Paulo chama Timóteo aqui de seu filho na fé. Ele trata ele como um filho. Ele mostra aqui alguém que está tendo cuidado com alguém que ouviu o evangelho dele e que precisa desse cuidado de alguém que ora, de alguém que acompanha, de alguém que discipula. A gente vai ver isso aqui no decorrer do texto. Então Paulo aqui não é somente um mestre distante, ele é alguém que está com Timóteo nas suas orações e alguém com quem ele mantém esse relacionamento por meio das suas escritas. Não é apenas algo no âmbito da crença, como nós também fomos chamados para entender que Deus nos deu uma autoridade de levar o evangelho dele, não apenas para a gente crer nisso, mas para a gente viver isso na nossa prática. E é uma coisa que a gente vive batendo, gente, nisso. Eu tenho que entender o evangelho não apenas como algo que me traz o refrigério de saber que o Senhor está comigo e de que eu sou salvo, mas que eu tenho uma função no reino. E nesse caso específico é de lembrar que eu tenho uma função no reino de gerar filhos espirituais. Então homens e mulheres de Deus são chamados para gerar homens e mulheres de Deus. Nós fomos chamados para isso. Na série passada a gente falou sobre você ser conectado a Deus e ser chamado para conectar-se com outras pessoas, para desenvolver a sua fé e para compartilhar o que Deus te deu. Senão não estou sendo cristão autêntico. O cristianismo, ele envolve essa crença, mas também a ação de pregar o evangelho para outros e de discipular pessoas. Aí no versículo 2, a gente vê aqui Paulo especificamente citando Timóteo. Ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só, gente, ele chama aqui ele de meu amado filho. Ele mostra aqui o seu aspecto de paternidade espiritual, de quem tem cuidado com aquele que ele está, com quem ele está tendo contato, com quem ele está se relacionando. Nós temos que ter o desejo de ter pessoas de quem a gente cuide espiritualmente. Ao mesmo tempo, nós temos que ter o desejo de, se a gente se converteu e diz assim, cara, eu não tenho muita base no que é que eu creio, de pedir ajuda para a gente ser cuidado, para ser discipulado, para ser acompanhado. Todos nós precisamos prestar contas de nossa vida para alguém. Eu tenho pessoas em quem eu presto conta, gente. Eu tenho um grupo de pastores em que a gente senta lá e a gente confessa nossos pecados, em que a gente pede oração, em que tem pastor, por exemplo, com quem eu tiro dúvidas mais profundas teologicamente. Rapaz, isso aqui, como é que a gente deve agir em tal situação? Tem situações muito complexas dentro de igreja. Então, a gente às vezes é abordado com um caso muito complexo e que a gente senta e diz, cara, lá na igreja Cidade de Brasília, está acontecendo esse contexto assim com um casal. O que a gente faz? Então, eu tenho grupos com quem eu faço isso, eu tenho pessoas com quem eu faço isso. Tem pastores que eu discipulo individualmente, discipulo no sentido de ter uma paternidade espiritual. Tem um pastor de uma grande igreja lá em Recife, que toda vez que eu vou lá, ele me apresenta, gente, esse aqui é o meu pastor, esse cara aqui é a quem eu presto contas. Todos nós temos que ter alguém a quem nós prestamos contas, gente, senão a gente se acha autossuficiente, senão a gente começa a se achar forte demais, e o diabo nos derruba justamente pela nossa vaidade, pelo nosso sentimento de autossuficiência. Tem um filme muito bom, bem antigo, mas assim, muito bom o contexto geral. Não é recomendado para criança, que tem algumas cenas pesadas, mas Advogado do Diabo. E que você vê o filme todo, uma estratégia, e que assim, tem muito fundamento bíblico isso, a estratégia do diabo em derrubar alguém pela sua vaidade. E aí no fim, a última frase do diabo é: vaidade, meu pecado favorito.
Nós temos que nos colocar como pessoas que dependem do Senhor e que não podemos olhar para nós mesmos como fortes demais, porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pensa estar de pé. Então, a vida em igreja é uma bênção também, porque você vive isso, de você olhar para o outro e dizer, cara, essa pessoa cai. Olhar para si e dizer, cara, eu caio como essa pessoa. Cada um tem um pecado diferente contra o qual luta. Todos nós temos um pecado contra o qual nós lutamos. Então eu preciso olhar nisso, a dependência em Deus, para que a minha autossuficiência não me leve à bancarrota. E aí Paulo aqui, ele vai transmitindo aqui um cuidado, uma vida, um encorajamento para Timóteo, a quem ele chama de filho. Quem são os filhos que Deus colocou na sua vida? Cara, eu preciso ter filhos espirituais. Eu preciso ter pessoas que eu digo, cara, eu preciso cuidar de gente. Ah, pastor, mas eu acabei de me converter, então eu preciso ter um pai espiritual. Eu preciso ter alguém que eu diga, cara, eu preciso de orientação na minha vida espiritual. Eu preciso de alguém que me discipule, alguém que me ajude nos meus passos. Hoje ainda eu vou mandar um material para o grupo, quem não está no grupo também, a gente pode enviar pelo WhatsApp, um material de discipulado, para se você quiser usar com alguém, ou se você quiser usar e pedindo orientação a alguém, porque a gente tem que ter algo que nos dê uma solidez na nossa fé. A gente se converte, a Bíblia diz que a gente começa tomando leite, e é assim, né? Com toda criança pequena vai tomando leite ali, recém-nascido, com o tempo vai comendo algo mais sólido. Você dá lá uma criança, nasce, você dá um pedaço de carne para ela, um negócio não vai desenvolver bem, né? Assim como se uma pessoa chega à fase lá da infância, né? Começou a comer material sólido, e ela só toma líquido, ela não vai se desenvolver como deveria. Ela não vai desenvolver a mastigação e por aí vai. Então, quanto mais eu desenvolvo a minha fé, mais eu tenho que ter densidade naquilo que eu aprendo e na minha relação com Deus. A gente deixa de ser menino, e quando a gente deixa de ser menino, a gente passa a cuidar dos outros. Lá em casa, Daniel tem 11 anos, e ele ajuda em muita coisa, no irmão mais novo, né, com o Tiaguinho. E daqui a pouco, quando Rebeca nascer, Tiaguinho vai ajudar com Rebeca, em alguma coisa, né, a gente crê nisso aí. A gente chega no versículo 3 e 4, em que ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Gente, olha aqui, o papel da oração na vida do homem de Deus, orando pelo outro, orando por aquele outro que ele olha e diz, cara, eu preciso, em minhas orações, cuidar daqueles que estão sob o meu cuidado. A gente, eu e Sabrina, né, a gente tem um momento nosso de oração, e às vezes assim, a gente começa a orar, vamos orar por fulano e cicrano, aí você vai orando, aí daqui a pouco, eita, tem Beltrano e Meltrana também, aí você vai orando, eita, tem aquele outro, aí você vai orando, tem hora que você vai, rapaz, é uma hora aqui que a gente tem que dormir, porque você vai lembrando, tem uma figurinha um videozinho, um meme, que é muita realidade, gente, de quem é pastor. É assim, hora de descanso do pastor. O pastor está aqui no café, está tomando, ele diz, rapaz, como será que está fulano e Beltrana? Eita, menino, Beltrano perdeu o emprego. Ô, Jesus, abençoa fulano naquela doença dela. Jesus, tem Beltrano que não sei o que, não sei o que. Você fica aquele tempo todo assim. Por quê? Aquele que conduz pessoas a um relacionamento com Jesus Cristo, o tempo todo ele está pensando, rapaz, tem gente aqui pelas quais eu devo orar constantemente. Só que, gente, a gente divide as cargas uns com os outros. O que é que isso quer dizer? Que igreja tem que constantemente lembrar uns dos outros. A gente pediu aqui há algumas semanas, várias semanas consecutivas, oração por um casal, um casal que a gente conhece, que a mulher perdeu um filho há alguns meses, um filho bem pequeno, e assim, foi uma coisa muito chocante, a gente que tinha proximidade. E agora, há pouco tempo, o marido descobriu um câncer e estava num estado assim muito, muito triste, e a gente orando muito por isso. E essa semana eles mandaram um vídeo do marido chegando em casa, e as pessoas cantando, e ele abraçando os filhos, e Sabrina bem emocionada vendo aquilo. E a esposa dizendo, gente, isso aqui é resposta de oração da igreja.
Eu estou compartilhando com vocês, ela dizendo isso, eu compartilhei com vocês o pedido de oração por ele. A gente orou aqui no culto de oração por essa família, por esse homem. E hoje a gente está orando a Deus, celebrando isso. Nós temos que ter essa responsabilidade, gente, de orar não só pelas nossas questões, mas pelas dos outros. Mas nós precisamos também ter aquela pessoa em que a gente diz, cara, essa pessoa aqui, eu cuido dessa pessoa e é por quem eu oro. Filho espiritual é isso, a gente ora pelos nossos filhos diariamente. Só que também tem os filhos espirituais pelos quais eu oro. Tem gente que eu evangelizei, se converteu, e eu fui cuidando, e hoje está cuidando de outras pessoas. E aí eu digo, cara, essa pessoa aqui, tem alguns momentos em que eu vou lembrar de orar por ela, mas agora eu tenho outras pessoas mais novas pelas quais eu preciso intensificar o zelo. A gente é assim também. Eu tenho que gerar filhos espirituais e ter a oração como a mola mestra de fazer com que a minha memória seja aguçada para que, cara, eu preciso depender de Deus e preciso entender que Deus me deu como propósito cuidar de outras pessoas e também ter essas pessoas como motivo de oração. Então, apesar da ocupação de Paulo não era ocupado demais para orar pelos outros. Paulo não era ocupado demais para orar por aqueles a quem Deus entregou. Nós não somos ocupados demais para não ter tempo para orar pelos outros e para orar por aqueles que Deus nos entregou. Orar por aqueles que Deus colocou para cuidar da gente também. Vocês têm que orar por quem cuida de vocês, gente. Orem por mim. Eu estou trazendo palavra para vocês. Eu tento aqui pastorear o coração dos que estão aqui. Orem por mim. Vocês têm que ter o compromisso de orar por mim, gente. Eu tenho que estar coberto de oração. O Senhor sabe disso. Justamente por quê? Porque eu tenho várias fraquezas. O diabo sabe onde ele pode me fazer cair. Então eu preciso também estar coberto de oração para que eu permaneça de pé. E a gente continua aqui no texto. No versículo 5, ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Gente, olha que coisa linda isso aqui, né? É uma formação espiritual multigeracional. Boa parte dessa igreja veio desse resultado de uma espiritualidade multigeracional. Boa parte das pessoas que estão aqui ouviram o evangelho de pessoas da sua família. E os seus filhos estão ouvindo o evangelho deles. Tem que ouvir o evangelho deles. Paulo mostra aqui, gente, o poder que existe nisso. Ele cita Lóide, ele cita Eunice e agora ele cita o próprio Timóteo. Gente, a fé verdadeira não é decorativa. Deus não nos chamou para a gente dizer que nós somos de Jesus. Deus não nos chamou para a gente dizer que somos espirituais. Deus nos chamou para que nossa relação com Deus se estenda àqueles que estão à nossa volta, para que isso possa gerar filhos espirituais. Tem gente em minha família que não casou, que enfim, ou que se casou e não teve filho. Só que são pessoas que você vê que eu fico muito feliz em ver pessoas de minha família que dizem assim: olha, Deus me deu tantos filhos espirituais que hoje eu me alegro muito nisso. Cara, isso é um tesouro nos céus. Eu preciso gerar filhos espirituais, gente. Só que a igreja muitas vezes esquece disso. A gente tem uma fé em que a gente desenvolve nossa fé, em que a gente serve ministerialmente, em que a gente tem uma vida com Deus de leitura da palavra e de oração. Só que parece que para a gente proclamar isso para outros, cuidar de outros, vira uma coisa secundária. De você olhar, e se eu perguntar aqui, quem são seus filhos na fé? Você dizer, rapaz, eu não vou nem perguntar, né? Vai que. Então assim, você diz, quem são seus filhos na fé? Quem você está gerando na fé? Você fica, pai, não, eu estou tendo um relacionamento muito abençoado com Deus. Você tem que produzir filhos na fé. Deus te chamou para isso, para ter filhos espirituais. Mas veja só, gente, que mesmo com uma base familiar sólida, Timóteo precisou de Paulo. Paulo pregou o evangelho para Timóteo. E muitas vezes a gente vem de famílias, eu vim de uma família que tinha uma certa cosmovisão cristã. Meus pais não eram convertidos, mas minha mãe sempre teve aquele cuidado de mostrar a palavra. Olha, meu filho, cuidado para não fazer tal coisa errada. Sempre tinha um salmo ou outro ali, ela não tinha muita profundidade bíblica, não era uma pessoa convertida, só que eu tinha pessoas da família que sempre jogavam fagulhas do evangelho para mim.
E eu, muitas vezes, desprezava aquilo, às vezes, para a pessoa não ficar triste, eu desconsiderava. Até que veio alguém de fora e foi usado por Deus para me levar o evangelho. E hoje eu tento levar isso para os meus filhos, só que muitas vezes o efeito pode não ser o que eu quero. Pode não vir o resultado que eu estou esperando. Mas aqueles que são do Senhor, Ele sempre vai colocar alguém para direcionar essa pessoa até o caminho dele. Então o que eu tenho que fazer é fazer a minha função, sabendo que o resultado vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Então a gente tem que ensinar aqui, a gente tem que aprender aqui, gente, na verdade, que nós precisamos não ter expectativa nos outros. Fulano e cicrano, os pais dele conhecem a Jesus. Então, vai rolar o evangelho lá para ele. Tem gente que eu conheço que a pessoa não conhece a Cristo, mas os pais dele são evangélicos, já devem ter falado da palavra para ele. Não, cara, mas essa pessoa chegou até mim. Então, eu preciso também ser uma ponte de levar o evangelho para essa pessoa. Nós precisamos ter isso, gente, como um padrão em nossas vidas. Eu preciso gerar filhos espirituais. Eu estava lá em São Paulo na semana passada. Eu agora sou supervisor da Cidade Viva São Paulo, gente. Olha só, peguei mais uma bênção aí, né? Não se preocupe, não vou ficar lá, certo? Vou ficar indo para lá uma vez por mês, para ajudar no desenvolvimento da igreja. Aí eu fui lá pregar semana passada, me reuni com os líderes. Aí peguei o Uber para ir para o aeroporto. E assim, é tudo muito perto lá também, né? Meio como Brasília, com a diferença que lá tem muito mais trânsito. Aí, enquanto eu estava lá, o nome do cabo era Wagner. E aí eu comecei a conversar com o Wagner e tal. Aí o Wagner, casado com Edileuza, ou Eliseuda, não lembro agora. A ordem dos fatores não altera o produto. E aí, e pai de Felipe. E eu comecei a perguntar, cara, e aí, como é teu filho? Meu filho aqui, rapaz, olha que coisa linda, não sei o que, minha mulher. E aí eu fiz aquela pergunta que eu geralmente faço, né? E a vida com Jesus, como é que tá? Aí ele, pois é, não sei o que, falando. Aí eu fui falar sobre os planos de Jesus para a vida dele e tal. Aí esse cabo foi ouvindo e foi abrindo assim a vida dele. Aí teve uma hora que ele disse, rapaz, olha, tem uma pessoa da minha família que ela lê muito a Bíblia, sabe? Vai para a igreja e tal. E desde criança que ela fala muito assim, para mim, as coisas e tal. Mas assim, eu nunca dei muito cabimento. Mas o senhor falando esse negócio aí, rapaz, é mesmo, viu? Eu tenho que me relacionar com esse Deus, para nem eu perder meu casamento e nem perder meu filho. O filho dele tem 7 anos. É mesmo. Aí eu, fazendo essa pregação e pensando, caramba, olha só, o cara a vida toda ouviu o evangelho de alguém, e agora, ele diz, rapaz, o senhor falando agora, é mesmo, eu estava errado esse tempo todo, eu tenho que focar nisso. Gente, nós precisamos ter isso em mente. Eu tenho que gerar filhos espirituais e não ter a expectativa de que outros gerem em meu lugar. Deus me deu uma função, então se o outro não faz, cabe a mim fazer a minha. E Paulo traz muito isso aqui, sobre a nossa responsabilidade. Se eu sou pai biológico, eu tenho que pastorear o coração dos meus filhos e tenho que fazer filhos também espirituais, fora da minha casa. Se eu não sou pai biológico, eu tenho que fazer filhos espirituais. Deus me deu isso como chamado primordial da minha vida. Isso não é secundário, gente, isso é prioritário. E a gente pode ser esse elo na corrente na fé de fazer com que uma família inteira seja restaurada. Não existe privilégio maior do que você conduzir alguém a Jesus Cristo no evangelismo ou no discipulado. Gente, é muito tremendo. Eu não sei quem aqui já teve o privilégio de levar alguém a Jesus, mas, gente, não tem nada melhor do que isso, não. A gente vê aqui ainda no versículo 6, como Deus nos deu um chamado que a gente tem que ter coragem para exercer, né? Por essa razão, versículo 6, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha só, Paulo começa aqui com uma exortação pastoral. Ele diz, mantenha viva a chama do dom de Deus. Ou seja, isso aqui tem a ver, gente, com você reavivar. Quando você está fazendo uma fogueira, né, um churrasco, sei lá, você, o fogo às vezes está ali começando, e aí ele apaga e a brasa está lá. O que você faz para levantar aquela brasa ali, para acender com SC? Como é que você faz? Você sopra, né? Você reacende ela, balançando ali alguma coisa, ou então soprando a madeira para que aquilo ali seja reacendido. Ele fala aqui justamente de algo que tem essa ideia de manter viva a chama do dom de Deus, porque a gente às vezes vai se acomodando.
Você tem lá, tem tantos anos de evangelho. Rapaz, o povo fala muito de primeiro amor, né? Deus, me faz voltar ao primeiro amor, que o cara se converte, aí ele sai, meu amigo, feito um peão lá, rodando, bora pregando o evangelho e tal. Aí com o tempo você faz, rapaz, eu quero manter acesa a chama do evangelho, me dá, Senhor, aquela coisa do primeiro amor. A gente tem que viver, gente, nesse primeiro amor. A gente tem que viver reacendendo isso em nós. Cara, eu ia para o inferno. Eu mereço o inferno e Deus me resgatou. Eu tenho que levar outras pessoas a entenderem o que é isso. Deus me deu um trabalho para que eu seja chama viva de Deus naquele lugar, conduzindo pessoas a Jesus. Deus me deu uma família para que eu crie ali uma igreja de Cristo e proclame isso para outros. Deus me deu uma formação intelectual para que nessa formação intelectual eu leve pessoas a Jesus Cristo. Eu forme filhos espirituais. Deus me deu habilidades para que minhas habilidades sejam para conduzir pessoas para Cristo, para desenvolver a sua fé. Isso é algo prioritário em nossa vida. A gente tem que ver isso para sair da comodidade. Mas eu não tenho habilidade. E a gente às vezes acha que depende da gente. Não depende de nós, gente. Eu vi falando isso aqui. Não depende de nós. Talvez você nunca esteja num púlpito pregando, mas há muito mais poder nos púlpitos que Deus te colocou, porque você está alcançando gente, por exemplo, que aqui eu não alcanço. Então, Deus coloca você em lugares. Uma vez tinha um cara que era da minha conexão, e esse cara era um cara assim muito, muito temente ao Senhor. O bicho era um cara bem grande, fortão, tal. E aí ele era bem inocente em algumas coisas, era bem engraçado o jeito dele, porque ele estava passando por uma necessidade de emprego. Foi trabalhar em uma empresa, e essa empresa colocou ele para trabalhar pegando o cadastro das pessoas que iam fazer tatuagem. Aí ele lá trabalhando, aí um dia ele chegou, na semana que ele começou, ele chegou e fez: pastor, rapaz, eu estou muito... Só que ele era muito, muito desenrolado assim, na fala com alguns públicos diferentes. Aí disse: pastor, eu estou muito mal assim. O que foi? Porque eu estou trabalhando nesse lugar lá, pastor, o povo vai fazer tatuagem lá, pelo amor de Deus. E aí? Pastor, o cabo foi lá essa semana, foi fazer uma tatuagem, pastor. E aí eu fui fazer o cadastro lá do negócio dele. Mandou tatuar um bode lá do diabo, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Pelo amor de Deus. Não, pastor. Não, dá não. Pastor, eu estou pensando em pedir demissão desse negócio. Eu fiz: meu irmão, me diga uma coisa. Quem é que vai falar de Jesus para esse cabo que foi lá? Tu acha que esse cabo vai para a igreja? Aí ele: vai não, né, pastor? Disse: vai não, meu irmão. Primeiro que olha teu tamanho. Se eu vou falar de Jesus para o cabo desse, eu vou levar uma mãozada. Tu é muito grande, tu fala, o cabo já se intimida, ele não tem nem como contra-argumentar, porque ele vai ficar com medo de tu bater nele, porque o bicho era um mondragão, um negócio gigante, sabe? Aí ele: rapaz, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Meu irmão, evangeliza esses caras, rapaz, olha o que Deus colocou na tua frente. Os cabas lá, os cabas carregados, estão vindo para o lugar onde tu está, para ouvir o evangelho de tu. Ele: rapaz, é mesmo, pastor. Beleza. Aí na outra semana a gente estava na conexão, eu quero compartilhar. Liga aí, Nilton, o nome dele é Nilton. Olha, eu quero compartilhar que o caba chegou lá essa semana, e eu tô falando de Jesus para todo mundo. Aí chegou um lá que disse: eu quero tatuar 666 aqui atrás. 666, para quem não sabe, é o número da besta. Quer ligar para a besta? 666. Aí ele disse: quer tatuar 666. Aí eu olhei para ele assim e disse: por que você vai tatuar esse 666? Ele: não, é porque eu sou satanista. Você é satanista? O cabo já: eu era até ali fora, mas agora eu posso deixar de ser. Aí disse: pô, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus destruiu Satanás, rapaz. Jesus quer salvar a sua vida. Aí, pastor, comecei a falar. Eu fui falando lá que Deus não sei o que, e Jesus não sei o que, tal. E aí ele disse: não sei se ele se converteu. Sei que ele ficou chorando assim, aí disse: eu não vou tatuar isso mais não. E saiu. Não sei se ele foi tatuar em outro lugar, né? Ficou intimidado. Rapaz, aqui eu vou levar uma mãozada desse homem aqui, mas não vou mais tatuar aqui. Pastor, não sei, eu sei que ele desistiu. Eu disse: cara, Deus colocou diante de você pessoas que eu não alcanço, que não vão chegar para mim, porque eu não estou no lugar de tatuar doido. Que esse lá só tatuava os malucos. Então eu não estou lá, cara, Deus te colocou lá. A gente tem que olhar para isso e dizer: cara, Deus me colocou em lugares para eu gerar filhos espirituais. Então eu tenho que olhar o lugar onde Deus me colocou como um lugar onde eu sou ponte de levar o evangelho para pessoas, e Deus colocou pessoas diante de mim que eu preciso cuidar delas espiritualmente.
Timóteo tinha recebido um dom para o ministério. Provavelmente, pelo que a gente vê, Timóteo tinha um dom relacionado à ensino, à pregação, à liderança. Só que, diante de pressões externas que estavam acontecendo na vida de Timóteo, muito provavelmente também internas, o que é que acontece? Precisou dele ouvir de Paulo: mantenha viva a chama do dom de Deus. E muitas vezes a gente vai deixando o dom que Deus nos deu adormecer, gente. Todos nós temos dons de Deus. E todos nós temos algo que Deus nos deu: a capacidade de levar o evangelho, de conduzir pessoas a um relacionamento com Jesus Cristo. Todos nós temos isso dado pelo Espírito Santo de Deus. Até um surdo, Deus fez isso com ele. Ele vai atingir um público que eu não vou atingir. Alguém que está em uma cama de hospital, mas que tem habilidade em levar o evangelho, ela vai conduzir pessoas que eu não vou alcançar porque eu não estou lá. Onde eu estou, Deus me fez com que dali eu possa gerar filhos espirituais. Aí a gente chama aqui o versículo 7, e ele vai mostrando que a paternidade espiritual exige um coração, uma vida vivificada pelo Espírito de Deus. Por quê? Olha só. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo combate aqui, gente, a raiz do problema. Qual é a causa da gente não levar o evangelho para outras pessoas? Para pensar. Por que que você não conduz pessoas a Jesus? Por que você não proclama o evangelho onde você está? Para pensar. Não responda não, só pense. Medo. É por isso. Vergonha. É por isso, ou não é? Não é não? Eu vou falar. O que será que a pessoa vai pensar? Será que eu vou ser rejeitado? Será que a pessoa vai fazer uma pergunta difícil? Você agora tem uma resposta para isso. Seus problemas acabaram. E se me fizerem uma pergunta difícil? Temos um livro ali fora que você pode pegar e ver se está lá na lista. Gente, nós temos medo de levar o evangelho a outras pessoas. Nós temos medo de gerar filhos espirituais, porque a gente teme que a reação do outro seja oposta ao nosso desejo. É assim que funciona, gente. Só que Paulo aqui, ele fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Timóteo, com certeza, gente, estava enfrentando alguma resistência interna aqui. Resistência externa, ele tinha várias. O risco de ser morto. E Paulo está dizendo aqui que Deus nos dá poder. A palavra aqui, dínamos, que é a palavra grega, é algo relacionado a você ter uma força ativa para agir. É vir algo que não vem de você para que você possa agir. E aqui a gente vê também ele falando sobre o amor, que é você se sacrificar por algo maior, é você renunciar às suas barreiras pelo chamado que Deus nos deu, de levar o evangelho a outros, de gerar filhos espirituais. Ele fala aqui também sobre equilíbrio, que é mente firme. A palavra equilíbrio aqui tem a ver com firmeza na mente, domínio próprio. Tenha equilíbrio, pense que não é você o condutor disso, é o Espírito Santo que está em você, quem faz isso por você. E tem 3 aspectos aqui, gente, que formam o caráter de quem se compromete em gerar filhos espirituais. É o poder para proclamar e permanecer proclamando. É o amor para servir e suportar os ataques. E o equilíbrio para não se perder na pressão do momento. Deus deu isso para a gente, só que a gente tem que usar isso. Não basta eu crer, eu tenho que agir. E aí nesses tempos que a gente vive, né, de relativismo, de oposição, muitos de nós têm se calado, principalmente homens. A gente vê muito uma sociedade covarde, em que cada vez mais as mulheres tomam a frente das coisas, porque os homens se acovardam. Os homens se omitem na sua função. Só que o levar o evangelho para os outros foi dado para os dois, para homens e mulheres. Então a gente não pode se omitir no que Deus nos deu. E aí no versículo 8 ele diz: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. A vergonha aqui, gente, era uma tentação real. Paulo chama Timóteo para sofrer, não é por masoquismo. Venha sofrer. Não, o sofrimento aqui, gente, não é acidental, ele faz parte do ministério. Porque se eu renuncio à minha carne, é um sofrimento que eu tenho.
O não sofrer é justamente você viver de prazer. E sofrimento tem a ver com você renunciar àquilo que te dá prazer, ou você ser obrigado a renunciar. Alguém te fazer sofrer é isso. Só que faz parte do ministério que Deus nos deu renunciar à nossa carne. E Paulo chama Timóteo aqui a isso. Sofrimento tem a ver com você renunciar a tempo, com você renunciar a descanso, com você suportar rejeição. Evangelho é isso, gente. Não é eu ser chamado para eu ter o meu ego massageado, mas para eu renunciar a mim mesmo. Só que a coragem do discipulado tem a ver com eu entender e eu reconhecer que eu não estou sozinho no que Deus me deu. Então, ser pai espiritual, ser mãe espiritual, é mais do que você simplesmente ensinar alguém. É você renunciar ao seu prazer para levar alguém a desenvolver uma vida com Jesus Cristo. Aí no versículo 9, a gente vê aqui Cristo sustentando esse chamado. O que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Gente, eu tenho que seguir a seguinte ordem. Eu me arrependo, eu confesso a Deus a dependência dele, e aí eu decido mudar, né, que é essa metanoia, a mudança de mente que nasce a partir da fé. Eu sou discipulado, eu sou cuidado por alguém em termos de conhecimento da palavra, e a partir daí eu desejo colocar o discipulado em prática, eu desejo discipular outras pessoas, eu desejo cuidar de outras pessoas espiritualmente. E aí ele continua dizendo, sendo agora, versículo 10, revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, Paulo diz aqui, olha, eu fui designado por Deus, não foi uma função que eu escolhi. A gente segue Jesus, não é porque você diz, estou aqui sem fazer nada, eu vou seguir Jesus. Cara, nós fomos abraçados pela graça de Deus, foi Ele que nos retirou da morte. Então, se Ele me escolheu, eu tenho que entender isso como um grande privilégio que eu recebi de Deus, e eu preciso proclamar isso para outras pessoas, isso agora é minha missão. Discipulado, gente, não é uma coisa que a gente faz quando sobra tempo, não. Não estou fazendo nada, eu vou levar o evangelho para outros. Não estou fazendo nada, eu vou cuidar de gente espiritualmente. Não, isso é uma ordem de Deus, para que a nossa vida tenha isso dentro de nossa agenda. Eu já falei aqui que eu faço um planejamento bienal, o que eu vou fazer na área intelectual, na área de finanças, na área disso, e eu coloquei lá, como orientação do cara que me mentoreou, disse, cara, bota lá quantas pessoas você vai evangelizar e discipular nos 2 anos de planejamento, e eu boto lá, eu vou evangelizar tantas pessoas. Que estratégias eu vou usar? Vou usar isso. Deus me colocou nessa área, eu vou usar essa área aqui para evangelizar. Me colocou nessa aqui, vou usar isso para evangelizar. Hoje eu sinto muita falta de, por exemplo, não conviver com tanto descrente como eu convivia até 2 anos atrás, porque todo dia eu estava lá, muita gente não conhecia Jesus. Então hoje eu tenho que abordar pessoas que eu encontro no dia a dia. Então, peraí, eu estou aqui no Uber, cara, isso aqui está dentro do meu propósito de evangelismo. Tem fulano aqui que eu preciso discipular. Cara, essa pessoa está dentro do meu planejamento. Eu tenho que colocar na minha organização o discipulado e o evangelismo como coisas que fazem parte da minha missão. E a gente esquece isso. Vocês não, mas eu muitas vezes esqueço isso. Versículo 12, ele diz, por essa causa também sofro, mas não envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí ele continua, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Como assim? Eu não negocio o evangelho. Eu recebi uma doutrina da palavra e Deus me deu como alguém que deposita aquilo. De que forma? Eu protejo essa palavra. Lembre que Timóteo estava sofrendo com pessoas trazendo heresia para dentro da igreja. Ele diz, não negocie isso, não renuncie o que você ensinou. Às vezes a gente é tentado a moldar o que a gente vai levar para outro por causa do contexto. Rapaz, a Bíblia diz assim, eu não vou falar isso não, para não afastar a pessoa, não renuncie o que a Bíblia diz. Processo de discipulado é justamente você também confrontar o pecado do outro, claro que com amor. E aí ele diz, você sabe que todos os da província da Ásia, versículo 15, me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Ele mostra aqui, gente, que no discipulado muitas vezes a gente sofre rejeição. Nem sempre
em quem a gente investe, a gente vai ter um bom resultado. Às vezes a pessoa vai dizer, cara, não quer falar com fulano mais não, porque esse cara quer falar do evangelho para mim. Ele continua no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem está na dúvida aí com o nome para filho, né? Um nome bom aqui, Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. A banda pode vir para cá? Meus irmãos, olha só, aqui Paulo termina dando um exemplo aqui de fidelidade. Onesíforo. Ele disse que enquanto muitos abandonaram, esse homem encorajou o apóstolo. E vida de paternidade espiritual é isso, é você saber que investe em pessoas, que muitas das pessoas vão nos rejeitar, mas sempre vai vir algo que nos traz refrigério. Sempre vai vir algo que diz, cara, Deus, ele usou essa pessoa para me abençoar, Deus usou essa pessoa aqui para me fazer lembrar que os resultados vêm do Espírito Santo. Fique de pé. Eu tenho que ter essas perguntas em minha mente, gente. Rapaz, se eu não me sinto capaz para conduzir o evangelho, para conduzir alguém ao evangelho, eu preciso ter uma orientação, preciso ser cuidado por alguém. Então peça ajuda. A gente vai colocar a gente para cuidar de você. Agora, se você diz, não, peraí, Deus, ele me deu uma certa maturidade para entender a minha fé, então eu preciso gerar filhos espirituais. Eu tenho que ter esse compromisso com o Senhor. E às vezes, gente, a gente semeia coisas e a gente acha que aquilo ali não deu resultado. Para encerrar, eu lembro que na última viagem que eu fiz lá para o interior do Ceará, com Sabrina, a gente estava passando numa ruazinha lá para comprar umas coisas, uns doces. E aí veio uma pessoa, eu não tinha visto o rosto dela. Aí disse, Saulo! Aí pegou meu braço, aí eu olhei. Aí era uma pessoa que eu não via há muitos anos. Aí Saulo me deu um abraço, tal. Aí eu falo, fulana, tudo bem, não sei o quê. Aí essa aqui é Sabrina, minha esposa. Eu não vi essa mulher, acho que há 25 anos, sei lá. Quer dizer, eu tinha 3 anos de idade nessa época. Aí ela olhou para Sabrina e disse, olha, esse homem com quem você, o seu marido, eu ouvi o evangelho por meio de uma conversa que ele estava tendo com o grupo. Eu ouvi o evangelho e conheci Jesus. E eu sempre falava de Jesus para minha mãe nem aí e tal, ficava me humilhando. Aí um dia eu disse, Saulo, vamos lá em casa para tu falar o evangelho para minha mãe. Aí eu vou, tal. A gente era bem próximo, eu e ela. E aí eu fui na casa dela. Aí ela pediu para a mãe dela fazer um café, ela e o pai dela, porque tinha um amigo que ela queria levar lá. Aí eu sentei com eles, comecei a falar o evangelho. Gente, essa mulher me tratou tão mal, mas tão mal, ela e o marido. E eu fui bem amoroso assim na estratégia. Eu sabia que ela ia trazer alguém aqui para falar da Bíblia, não sei o que, não sei o que. Não, minha senhora, fique tranquila, tal. Não sei o que, e foi muito ruim a conversa. Saí, foi embora, tal. Eu disse, cara, que pena, né? Enfim, ela ficou chorando, tal. E aí depois eu fui morar em outra cidade, não vi mais essa pessoa. Esse foi o encontro que eu tive depois disso, depois de quase 30 anos. Aí ela disse, olha, ele uma vez foi lá em casa e minha mãe humilhou ele, tal. Não foi, Saulo? Aí eu fui. Aí ela, peraí. Ô mãinha, vem cá. Tava dentro de uma loja. A mãe dela saiu, eu lembro do senhor. Eu disse, senhor o quê, rapaz? Eu respeito. Ela disse, eu lembro de você, rapaz, tal. Mãinha, diga pra ele o que é que você é. Eu sou serva do Deus vivo. Aí eu, glória a Deus. A Sabrina ficou meio sem entender. Aí eu fiquei bem assim, sabe, bem emocionado na hora. Eu fiz, caramba. Ela disse, olhe, depois daquele dia, deixa eu contar, manhã, como foi. Todo dia ela vinha e dizia, e ele falou que não sei o que, mais lá. Aí voltava pra cozinha. Aí lavava lá, tá, eu cuidando das minhas coisas. Daqui a pouco, no outro dia tava fazendo a faxina. Ela, não, e veio dizer que Jesus não sei o que, e varrendo a casa, tal. Estava assistindo televisão, aí dizia, ela dizendo e a mãe rindo, né? Aí ela, Saulo, ela assistindo televisão, sabe o que eu lembrei agora? Ele falou que Jesus não sei o que, mas agora pronto. Aí ela disse, rapaz, essa mulher está pensando nesse negócio direto. Aí um dia ela disse, minha filha, explica esse negócio direito aqui, que ele falou.
Ela, não, mãe, é assim, assim, assim. E ali ela se curvou diante do Senhor, entregou a vida a Jesus, e eu passei a discipular minha mãe. E a mulher hoje é uma mulher de Deus. Gente, eu fui lá, falei o evangelho, o resultado vem do Senhor. Nós temos que entender que Deus nos chamou para esse privilégio de conduzir pessoas a um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, para que elas tenham dignidade e sejam frutíferas no mundo. Foi isso que o Senhor nos deu. Deus nos chamou para ter filhos espirituais. Se você ainda não se acha maduro o suficiente para isso, Deus te chamou para ter pais espirituais. Então tenha agora o seu momento com o Senhor, dizendo: Deus, será que eu não estou falhando, Pai, em alguma área? Me ajuda, Senhor, a responder ao chamado que o Senhor tem para a minha vida. Tenha o seu momento com o Senhor agora. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, cante a Ele, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meus irmãos, eu enviei agora para o grupo da igreja um material de discipulado. Eu fiz esse material há alguns anos, eu e um pastor amigo. E é um material que eu uso com o Daniel em casa, no discipulado com ele. Se você é pai e tem filho em uma idade que ele já consegue entender o tipo de literatura um pouco mais complexa, eu recomendo aos pais que façam isso, que discipulem seus filhos. Mas é um material também que você deve usar
no acompanhamento de outras pessoas. Deve no sentido de que não é que você só deve usar esse material, tá obrigado a usar ele, mas que é um material que você precisa colocar o compromisso de gerar filhos espirituais. Então, tem lá, se você quiser usar outro também, fique à vontade, mas eu botei lá para que você saiba que você precisa discipular pessoas, você precisa gerar filhos espirituais. E se você não tem plena base sobre o que você crê, você precisa ser discipulado. Então, quando terminar o culto, fala com o pessoal da integração, como é que eu faço aqui para ser discipulado? Eles vão pegar seu contato e você vai ser cuidado. Mas o compromisso que você tem com o Senhor é da paternidade espiritual. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, porque é uma palavra, Pai, viva, Pai, transformadora, Senhor, que rasga o nosso coração, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a que essa palavra não fique apenas, Pai, na nossa mente, Senhor, mas que ela saia para as nossas mãos, Senhor, que possamos aplicá-la lá fora, Pai, que sejamos testemunhas do que o Senhor faz, Pai, em nossas vidas, Pai, a partir da cruz do Teu Filho, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça poderosa do Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, no nome de Jesus, amém. As crianças vão vir aqui à frente agora. Aliás, vão para frente ou não? Vão procurar seus pais. E aí, os que têm crianças aqui, aguardem aí que seus crianças vão até ele. Olha só que bênção, gente. Eu recebi aqui uma caneca com doce. Aí meu filho vem agora, papai, o senhor tem que me dar esse doce, né? Deus abençoe, gente. Uma semana na presença do Senhor. Ensina-me a amar